quantos de nós não faz filmes na cabeça? Somos uns grandes realizadores quando fazemos filmes na cabeça. Por exemplo, vamos imaginar isto. Imaginemos que o nosso amigo chegou ao nosso pé e falou-nos de uma forma diferente, vá. Ele fez isso porque estava a viver um dia difícil. Mas, nesse momento, o que é que a nossa mente diz? Ele está chateado contigo e foi daquela vez que tu fizeste isto e aquilo, por isso para de falar com ele. É ou não é, meus caros? Só que por vezes a nossa mente aumenta o que é o mínimo e por vezes acabamos por tomar decisões parvas. E é uma dessas histórias que eu trago hoje. Mas antes, música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Então tu que conseguiu te pias e tu sacas-lhe uma arma? Não sei nada. Bom, lembrei-me destes sketches do Gato Fedorento. Mas não tem nada a ver. Vamos ao que interessa. O protagonista desta história chama-se Auburn, um homem de 42 anos, residente no Tennessee, que trabalhava como engenheiro de voo na FedEx, uma das maiores empresas de transporte expresso do mundo. À primeira vista, parecia um tipo normal, daqueles que nós passamos na rua e dizemos olha, um tipo normal, não é? Mas dentro daquela cabeça, meus caros, havia um pé de vento, um nó ali naquela cabeça. Que ele estava convencido que a FedEx estava prestes a despedi-lo porque ele tinha descoberto que eles descobriram que ele tinha mentido no currículo. E como isso já não bastasse, o homem ainda tinha contas para pagar, dívidas que estavam a acumular e uma preocupação constante com os filhos. Porquê? Porque eles viviam na casa da ex-mulher, portanto ele tinha contas para pagar. Portanto, em 1994, no auge do seu desespero, o Auburn decidiu que a melhor forma de resolver tudo era morrer. Não sei porque é que esta gente resolve tudo a morrer. Mas não era uma morte qualquer. Ele queria morrer em serviço, num acidente de avião, para que os filhos recebessem uma apólice de seguro de 2,5 milhões de dólares. Um bocadinho só. Na mente dele isso fazia sentido. Era como se ele estivesse a pensar, bem, vou arruinar a minha vida, mas pelo menos deixo os miúdos bem. Só que para isso precisava transformar um voo normal num desastre cuidadosamente encenado. E assim, num belo dia, com passarinhos. Apresentou-se ao trabalho com uma mala em forma de caixa de guitarra e lá dentro o que ele tinha não era música, não era guitarra, mas sim 2 martelos e uma arma de pesca submarina. Porquê? Não sei, ia pescar, sei lá, o peixe voador, sei lá. O voo tinha apenas 3 outros tripulantes, ou seja, eles eram 4 ao todo. E para o Auburn concretizar o plano, precisava de eliminar os outros 3. Ele esperou o momento certo, saiu discretamente do cockpit, abriu a caixa da guitarra e agarrou nos martelos. Nos 2. Depois voltou para junto dos colegas, que estavam distraídos a conversar lá e a pilotar lá aquela coisa, não é? E de repente, sem aviso algum, pum! O Auburn levantou o martelo e acertou na cabeça do engenheiro de voo. Depois, pum! Acertou no dos pilotos. E, meu Deus, 3 pancadas, 3 vítimas, mas nenhuma delas morreu. Graças a Deus. Ficaram apenas feridas, atordoadas, mas vivas, a pensar, o que é isto? E isso deixou o Auburn frustrado, como se estivesse a pensar, mas que raio, nem isto corre bem? É verdade, às vezes há pessoas que não têm jeito para nada. Então voltou à mala, pegou na arma de pesca submarina e regressou ao cockpit, apontando a arma improvisada aos colegas enquanto lhes dizia, fiquem quietos, hã? Só que um deles, o engenheiro de voo, já estava farto daquilo tudo e atirou-se a ele. Começou uma luta caótica, depois juntou-se um dos pilotos e os 3 estavam envoltos numa batalha digna de um filme de ação, com martelos, uma arma de pesca submarina, um avião a milhares de metros de altitude. O piloto, que ainda estava ao comando, ouviu o caos lá atrás e como ele tinha uma mente mais sábia, pensou, e se eu virar o avião ao contrário? Talvez o maluco largue as armas? Ele fez exatamente isso, virou o avião quase de pernas para o ar
Os 3 homens que lutavam caíram no chão, neste caso no teto, porque o avião estava ao contrário, e continuaram a lutar como se nada fosse. Imagina o piloto a pensar: mas estes que nos são feitos de quê, pá? Pim, 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 uma pancadaria lá atrás. Nota: o problema é que os aviões de carga não foram feitos para fazer acrobacias destas. Por isso o avião entrou em queda livre a mais de 800 km por hora, enquanto os 3 ainda continuavam a lutar. Como se estivessem num bar, ou seja, nós estamos prestes a morrer, mas não saímos daqui até ver quem ganha. O Auburn, determinado a morrer, parecia imparável, mas os pilotos, mesmo feridos, não desistiram. Um deles conseguiu tirar-lhe o martelo e retribuiu-lhe as pancadas. Pim, 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 pim. O outro estabilizou o avião com uma perícia digna de um veterano da marinha. E finalmente conseguiram dominar o Auburn e imobilizaram-no até aterrarem. Quando o avião tocou o solo, a polícia entrou e prendeu Auburn, que acabou condenado a prisão perpétua. E vamos aqui àquele detalhe irónico que todo mundo estava à espera. Mais tarde, um representante da FedEx afirmou que provavelmente este senhor nem seria despedido. Meus amigos, este homem destruiu a própria vida por um problema que afinal não existia. Ou seja, muitos filmes na cabeça. No fim disto tudo, podemos concluir que pessoas há que conseguem transformar uma simples vida em mal-entendidos numa epopeia que até é digna de um documentário. O Auburn queria salvar os filhos, mas acabou por criar uma das histórias mais absurdas da aviação moderna. E se há algo que esta história nos ensina, é que antes de pegarem martelos e armas de pesca submarina, talvez valha a pena perguntarmos ao nosso chefe, não sei: olha, desculpe, vou ser despedido, só para não pegarem 2 martelos e bom. Afinal, às vezes o maior desastre não está no ar, está mesmo dentro da cabeça de quem o imagina. E se a estupidez desse milhas, o Auburn já tinha suficientes para se dirigir a Marte, não é? GNU! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto.